Os acordos parasociais celebrados entre empreendedores e investidores, quer sejam sociedades de capital de risco, quer sejam business angels, visam regular um conjunto de condições relativas ao processo de investimento numa startup. Existe um determinado número de condições que devem ficar salvaguardadas para garantir que nas futuras relações entre os empreendedores e os investidores tudo corra conforme previsto inicialmente. Desse conjunto de condições, importa desde logo referir as condições relacionadas com a entrada do investidor na sociedade. Normalmente o investidor entra na sociedade através de um aumento de capital. Esse aumento de capital é, via de regra, complementado com suprimentos ou prestações acessórias ou até outros instrumentos financeiros análogos, de forma a permitir que os empreendedores garantam uma posição maioritária no capital social da empresa, mas também a permitir abrir a porta à futura entrada de outros investidores mais tarde noutras rondas de financiamento. Além das cláusulas que definem as condições de entrada do investidor na empresa participada, existe uma outra cláusula igualmente importante, que é a cláusula de earn-out, que visa incentivar os empreendedores a cumprir as metas definidas no plano de negócios, compensando-os a título de prémio, com a possibilidade de aumentarem a sua participação no capital da empresa. E normalmente como é que isso se faz? É adquirindo ações aos investidores, normalmente a preços simbólicos. Duas outras condições que são normalmente asseguradas por via destes acordos parasociais são as call options e as put options, sendo que as primeiras consistem em direitos potestativos atribuídos a uma das partes de adquirir determinada percentagem à outra parte, mediante a verificação de determinadas condições e dentro de prazos estipulados entre ambas. A put option é a possibilidade que normalmente o investidor visa garantir ao fim de um determinado período de permanência na sociedade em que pretende sair e, portanto, dá-se-lhe a possibilidade de obrigar os empreendedores a comprar a sua participação. Do lado do investidor é também habitual salvaguardar-se que a posição deste não fique diluída em futuras rondas de financiamento. E, portanto, normalmente o investidor exige que se fixem determinadas condições anti-diluição da sua participação, sempre que se verifiquem aumentos de capital, permitindo assim que a sua posição relativa no capital da empresa não diminua. Ao nível das regras de governance, é habitual entre o investidor e os empreendedores definirem-se a forma como vão ser eleitos os membros dos órgãos sociais. Normalmente acordam, em relação aos membros da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal ou do Fiscal Único, quais os membros que um e outro indicam para ocupar os respectivos cargos. Ainda ao nível desta matéria de governance, é também habitual que o investidor imponha que, relativamente a determinadas matérias específicas, tenha que existir sempre a sua concordância expressa relativamente à aprovação dessas matérias, independentemente das maiorias que para o efeito existirem. Do lado dos empreendedores, é habitual estipular-se que estes fiquem sujeitos a determinados tipos de pacto, como seja o pacto de não concorrer com a atividade desenvolvida pela empresa ou o pacto de permanecer ligado ao projeto enquanto o investidor mantiver a sua participação na sociedade. Eu terminaria com uma última recomendação. Uma vez que estas cláusulas revestem alguma complexidade e são, via de regra, preparadas previamente por assessores jurídicos dos investidores, seria conveniente que os empreendedores não tentassem negociar diretamente estas cláusulas com os investidores, sem antes se aconselharem com assessores jurídicos preferencialmente especializados na área do direito societário, que os ajudassem a interpretar o alcance destas cláusulas e também a ajustá-la, pelo menos a ajustá-la, tanto quanto possível, aos interesses que estes visam salvaguardar no acordo parasocial.